O Senado decide na semana que vem se as medidas cautelares aplicadas contra o senador Aécio Neves, do PSDB, serão mantidas ou suspensas. A votação está movimentando os bastidores da política. A votação é terça-feira que vem. Aliados e adversários de Aécio Neves se movimentam e fazem contas. E entre eles há um consenso. Vai ser uma votação apertada. O senador Aécio Neves vai precisar de pelo menos 41 votos para voltar ao cargo. E, na dúvida, aliados dele articulam manobras para tentar derrubar as medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal. O blog do jornalista Gerson Camarote, do G1, mostrou que uma delas é a apresentação de uma questão preliminar na sessão de terça-feira, em que o Senado deve votar a validade das cautelares contra o senador. De acordo com o blog, o debate que vai ser levantado é o de que um parlamentar só poderia ser afastado pelo plenário do STF e não por uma turma, como foi o caso de Aécio. Por telefone, o vice-presidente do Senado, Cássio Cunha Lima, que assim como Aécio Neves é do PSDB, disse que é defensor desse argumento. O Supremo não quis se pronunciar sobre o assunto, mas ministros comentaram nos bastidores que se essa estratégia progredir, na prática o Senado está confrontando o STF, que na quarta-feira, em sessão que durou 13 horas, decidiu que o Supremo pode sim impor medidas cautelares, mas tem que submeter ao parlamento aquelas que afetem direta ou indiretamente o exercício do mandato, como no caso de Aécio. É uma questão superada, dizem esses ministros, e não levar isso em conta seria visto como um desrespeito ao Supremo. Desde o fim de setembro, Aécio Neves está afastado do cargo pela primeira turma do STF e não pode sair de casa à noite. O líder do Podemos, senador Álvaro Dias, considera a discussão um artifício para tentar livrar Aécio Neves das restrições. Eu acho que é um pretexto. Na verdade, a turma tem sim poder de decidir terminativamente. Em relação a uma possível votação secreta que poderia favorecer Aécio Neves, já que nesse caso ninguém sabe como um senador votou, parece não haver dúvidas. A tese não encontra apoio entre as lideranças de vários partidos, inclusive no PMDB, que reúne a maior bancada, com 22 senadores. O líder do partido, o senador Raimundo Lira, foi taxativo. O voto tem que ser aberto. No artigo 291 do Regimento Interno do Senado, aprovado em 1970, definia que essa votação era secreta. Mas a Constituição de 88 foi muito clara, votação secreta exclusivamente para escolha de autoridades. Portanto, eu entendo que essa questão do voto secreto é uma questão totalmente superada. Dessa forma que eu pretendo orientar, baseado no texto constitucional. A última vez em que o Senado votou uma punição do Supremo contra um parlamentar foi no caso da prisão do ex-senador Delcídio do Amaral, então no PT, em novembro de 2015. Na época, o então presidente do Senado, Renan Calheiros, com o argumento que seguiria o regimento da casa, estabeleceu que a votação seria secreta, mas submeteu a decisão ao plenário, que por 52 votos a 20 optou pelo voto aberto. Àquela altura, os senadores já sabiam que havia um pedido para que o Supremo se pronunciasse. No fim daquele mesmo dia, já com decisão do Senado, o ministro Edson Fachin determinou que a votação fosse aberta. O Palácio do Planalto não está alheio às negociações para proteger Aécio Neves. É o que afirma o blog da jornalista Andréa Sadi, do G1. De acordo com o blog, o presidente Michel Temer discute com auxiliares uma operação para ajudar o tucano. Temer, que segundo a publicação tem conversado com Aécio por telefone, escalou o líder do governo no Senado, Romero Jucá, do PMDB, para costurar acordos com os senadores e quer ajudar Aécio, mas com cautela, porque não quer deixar a digital. A assessoria do Palácio do Planalto afirmou que essa é uma questão do Senado Federal e que o presidente Michel Temer não se envolve.